Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco, nos assistindo, nesse painel que é muito importante para nós, que é sobre a diversidade, equidade, inclusão e pertencimento no mundo corporativo. Diversidade é vital, promovendo a inclusão no ambiente corporativo e também na sociedade. Estamos muito felizes com a participação de todos vocês e também com a participação dessas pessoas incríveis que estão aqui. Então, é uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande estar conduzindo também esse momento, né, para que seja uma experiência riquíssima para vocês. Que vocês consigam levar pelo menos um pouquinho do que a gente conversar aqui, né, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sociedade, no mundo corporativo, no trabalho, na família, em todos os espaços que estão inseridos, né? Então, hoje estamos aqui com 3 profissionais maravilhosos, né? Eles vão se apresentar um pouquinho melhor, né? Então, vou fazer só uma breve apresentação e dar oportunidade para que cada uma possa dizer melhor sobre si, para que vocês possam conhecê-los melhor também. Então, temos aqui Rafaela. Rafaela é uma mulher trans, ela é analista sênior de marketing do iFood, né? Temos Matheus também, que é uma pessoa não binária, com deficiência, gay, especialista em diversidade e inclusão também na Uber. E estamos também com a Aline, que é uma mulher preta, mãe, né, e está como supervisora de responsabilidade social na Sejan, né? Isso, na Sejan. Então, estamos com essas pessoas incríveis que vão contribuir muito com esse tema que cada vez mais é relevante para tratarmos, porque por mais que tenhamos avanços e acompanhamos esses avanços, nós sabemos que precisamos evoluir demais, né? Então, considerando a importância de falarmos sobre isso, de termos um olhar mais ampliado sobre a desigualdade na sociedade, as diferenças nas oportunidades, nos acessos e na permanência de todas as pessoas em todos os espaços. E é pensando nisso, é pensando na promoção dessa inclusão, em contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária, que estamos aqui. E aí, antes de passar, né, a palavra para vocês, eu também gostaria de me apresentar. Eu sou Bruna Rezende, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, né, na altura do queixo, mais ou menos, castanho escuro. Tenho olhos castanhos escuros também. Estou usando uma blusa off, né, branca, meio off, com um blazer mais alongado preto. Estamos aqui, né, sentados numa mesa de madeira e ao nosso fundo tem uma TV com a logo da Vitalwork e também da nova unidade de negócio, que é Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento. E aí, né, agora eu passo a palavra para a Rafa se apresentar um pouquinho, falar quem ela é enquanto pessoa, enquanto profissional, para que todas as pessoas que estão assistindo possam também te conhecer melhor. Bom, meu nome é Rafaela Soares. Eu sou do Sul, sou fazendo minha audiodescrição, sou uma mulher alta de 1,76 m, pele morena clara, cabelos castanhos claros na altura do peito, tô com uma jaqueta verde e uma blusa preta por baixo, brincos dourados longos e um grande óculos, muito grande. Bom, eu tenho 42 anos e a minha jornada, assim, né, vim do Rio Grande do Sul para cá. A questão de diversidade e inclusão, para mim, foi muito importante ver isso, né, porque pela minha idade também, eu consegui ver uma evolução muito grande em relação a esse cenário. Então, testemunhei isso, eu trabalhei, imagina, com agronegócio em um bom tempo, já tinha feito a transição, mas eu não tinha tornado essa transição pública. Então, os meios me aceitavam por não saber quem eu de fato era. Então, acho que esse é o grande plot twist também da minha vida, que eu fui a primeira transgrávida da TV brasileira. Porque na época, 1000 anos atrás, em 2007, eu fui modelo e fui fazer meu primeiro casting lá e tal. Chamaram, aprovaram e era para fazer o papel de uma jovem grávida numa propaganda de Natal, de um shopping do Rio Grande do Sul. E justamente isso aconteceu, essa porta se abriu e essa oportunidade aconteceu, lembrando que era 2007, ninguém
estavam debatendo transgênicos. Plantação de soja transgênico, não faziam a mínima ideia do que era uma pessoa transgênero. E me chamaram para fazer propaganda. Inclusive, quando eu falei isso, o jovem tirou a propaganda do ar. Ah, não acredito. Sério? Do canal do YouTube, ela Não sumiu acredito. misteriosamente, não é verdade? Eu, na verdade, digo que não acredito, mas... É um clássico acredito. da TV brasileira. Clássico. Um clássico. Então, esse é um pouquinho da minha história, assim, que eu tenho para trazer, assim, uma breve apresentação antes da gente começar a debater sobre esses temas. Muito obrigada, Rafa. É uma honra ter você aqui com a gente. Tenho Obrigada. certeza que vai contribuir muito, né, com esse momento e com essa temática que é tão importante, né? Agora, Matheus, poderia se apresentar para... Lógico, meu nome é Matheus, sou uma pessoa de 1,60 m, hiper baixinho. Todo mundo fala que todo mundo é mais alto do que eu. Tenho barba, sou uma pessoa parda, cabelos cacheados, quase um black, que hoje ele tá super comportado. Estou usando uma camisa preta, um kimono marrom, marrom mais escuro. Também estou usando óculos grandes, não tão grandes quanto o da Rafa, mas grandes. É uma roda de carreta, né? Exatamente. Mas tá aí no caminho. Eu tenho 31 anos, eu falo que são 31 anos em jornada de diversidade e inclusão. Por ser uma pessoa da periferia, por ser uma pessoa do interior do Mato Grosso do Sul, por ser uma pessoa que se descobriu uma pessoa não binária, e aí você começa a se identificar, não me identifico como homem, não me identifico como mulher, o que eu sou, é o gênero fluido, aí você começa a se questionar, e aí você começa a se entender, e aí você vai por uma trajetória onde eu falo que eu sou movido por desafios. Então, eu fui morar dentro da floresta amazônica para cuidar de diversidade e inclusão. Eu fui trabalhar no agronegócio, no Mato Grosso, para trabalhar com diversidade e inclusão. Fui para o Paraná, numa parte de papel e celulose, para cuidar de diversidade e inclusão. E aí eu sempre chego naqueles momentos e falo, uma pessoa de 1,60 m, extremamente afeminada, para falar, vamos revisar todos os seus processos. É como se a empresa dá um 360. E aí hoje a gente, agora estou na área de tecnologia, que também é um outro desafio mais grande. Isso é um pouquinho sobre mim. Um pouquinho, e que na verdade é muito, né? É como vocês trazendo essa apresentação, ainda que breve, mostram o impacto que vocês geram no mundo, né? Pela experiência enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, muito obrigada, Matheus. Nada. Aline? Olá, gente. Que prazer, né? Estar aqui com tanta gente boa falando. Então, meu nome é Aline, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher da pele preta, tenho cabelo curtinho na altura da orelha. Estou usando óculos. Aqui na cadeia dos óculos, a gente veio vindo na mesma direção, né? Um óculos bem grande, o meu é o menor aqui da mesa. É o maior, mas eles o médio e o pequeno. Isso. Eu estou usando óculos, estou usando uma camiseta verde com dizeres saúde mental não tem preço. E um terninho bege de linho, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, a minha trajetória passa muito por uma pessoa que também cresceu na periferia. Eu nasci aqui na Zona Oeste de São Paulo, cresci na favela, sou cria da favela, e eu tive muita oportunidade de ter conseguido espaços e acessos, né? Então, principalmente através dos trabalhos sociais, dos movimentos sociais que aconteciam na minha comunidade, eu tive portas que se abriram para eu conseguir acessos, mas que não foram os acessos fáceis de conseguir, foram fruto de muita luta de outras pessoas que vieram antes de mim e de muita batalha para permanecer nesses lugares, para conseguir conquistar coisas. E fico muito feliz de poder falar da minha trajetória, porque eu fui fruto de pessoas que lutaram para que na minha comunidade alguém tivesse acesso, e hoje o meu trabalho está muito ligado com levar acesso também para as periferias, levar acesso para os jovens, principalmente do Capão Redondo, da Zona Sul de São Paulo, para que tenham acesso à educação, que tenham acesso à saúde, para que tenham acesso também a crescer e a olhar para além da favela, né? Na Zona Sul a gente costuma brincar que tem vida depois da ponte, né? Porque a gente é dividido ali pela Marginal, e a gente sempre fala que o nosso objetivo é fazer os jovens passarem da ponte, né, e entenderem que tem possibilidade de vida ali. Então, a minha trajetória é marcada muito por possibilidades. Eu fui aluna do ProUni, consegui cursar psicologia graças aí às políticas sociais, e desde então, toda a minha vida está pautada
por conseguir acesso através das políticas sociais e levar acesso para as pessoas também. Então, eu sou muito feliz de ser uma mulher preta que enfrenta muitas dificuldades. Hoje, no mercado do trabalho, eu costumo brincar que eu me descobri mulher preta depois que entrei no mercado de trabalho, e a solidão de olhar para o lado nos corredores de muitas empresas, de muitos lugares que eu passei, e me sentir a única pessoa da minha cor. Ou, no máximo, olhar para o funcionário da limpeza ou para o funcionário da Copa e encontrar alguém parecido comigo, sabe? Então, passei muito por essa solidão de, em alguns lugares, não encontrar espaço, ou de ser olhada de cima para baixo, ou de chegar num lugar que era meu ambiente de trabalho e alguém perguntar se eu estava no lugar errado, se eu tinha me perdido por ali. E, então, a gente passa por muitas coisas. E hoje eu tenho minha vida pautada em tentar minimizar esses sofrimentos para outras pessoas, principalmente entendendo o impacto disso na saúde mental das pessoas, né? Não só socialmente falando, não só essa questão do acesso social, mas principalmente da gente cuidar da saúde mental dessas pessoas. Aline, muito obrigada. E você trouxe uma coisa que é extremamente importante, né? Você se descobriu enquanto mulher preta durante essa trajetória e você viu como essa intersecção também afeta nas relações e na permanência, né? E a gente vai falar um pouquinho disso durante o nosso bate-papo, né? Como eu falei, a ideia é da gente falar sobre os impactos de políticas e práticas com foco em diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, não só no ambiente corporativo, mas também na sociedade, porque a gente vai entender, né, a partir desse bate-papo, como isso influencia, como o acesso às políticas públicas, por exemplo, aos direitos básicos, influenciam no acesso e na permanência no ambiente corporativo também e no trabalho, né? E aí, para a gente começar, e aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês sobre essas experiências e sobre essas vivências, né? Mas antes disso, eu queria até continuar, né, a minha apresentação. Eu fiz a minha autodescrição, mas acabei não dizendo que atualmente estou como coordenadora dessa nova unidade de negócios da VitalWork, né, que é diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Sou especialista em inclusão social, assistente social por formação e sou uma mulher, né? A gente entende que as mulheres hoje também na sociedade passam por muitos desafios, mas eu também entendo e reconheço os meus privilégios, né? Então, me considero uma pessoa aliada à causa para tentar, né, fazer a diferença e contribuir por essa mudança, tendo em vista a inclusão de todas as pessoas. Então, estamos muito felizes, né, de vocês terem aceitado, agora conhecendo um pouquinho mais de vocês, das suas experiências, como vai ser importante para esse momento e para marcar o lançamento dessa nova unidade. Então, mais uma vez, muito obrigada. E aí eu gostaria, né, talvez a Aline, que agora falou um pouquinho sobre essa questão de, enquanto mulher preta, enquanto pessoa que experienciou, né, esse acesso das políticas públicas também, se você puder contar um pouquinho mais para a gente da sua trajetória, da sua experiência, né? Até dessa interseccionalidade, porque a Aline também, além de mulher preta, é mãe, então a gente sabe como isso acaba tendo um peso também, né? Pensando não só no acesso, mas na permanência, nas condições para a permanência, né? Hoje a Aline ocupa um cargo de liderança também, sim, né? Ela está como supervisora, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, se você puder contar um pouquinho mais pra gente da sua trajetória, tanto pessoal, né, como você já contribuiu um pouquinho na sua apresentação, mas também profissional, desses impactos positivos, né, dessas políticas, dessas práticas com foco em diversidade e inclusão dentro da sociedade, do ambiente corporativo. Conta um pouquinho pra gente. Sim. Bom, então, como eu disse, eu nasci e cresci na favela, né, e tive a possibilidade de conseguir bolsa de estudo em escola particular, né, que é uma coisa que hoje em dia nem sempre é possível para todas as pessoas, mas eu consegui uma bolsa de estudo. E eu costumo dizer que era uma bolsa de estudo um pouco diferente, né? Porque a minha mãe trabalhava, prestava serviço de limpezas para esse colégio e aí, basicamente, em troca, eu conseguia estudar nesse colégio. Então, foi uma experiência aí que me possibilitou ter um pouco mais de acesso à educação e depois consegui, através do ProUni, entrar na faculdade. E fui a primeira pessoa da minha família a entrar na faculdade, né? Então, quando a gente pensa em minha família é bem grande, tem aquela família antiga, né? Minha avó teve aí alguns filhos e muitos primos, mas para mim é uma alegria e, ao mesmo tempo, por muito tempo era uma preocupação, sabe? Pensar o que acontece que a gente não consegue hoje levar acesso para tantos lugares, né? E assim como
como a gente veio falando, ele contou um pouco da experiência dele indo para o Amazonas, eu também tive uma experiência de trabalhar no Amazonas por 1 ano e meio na pandemia. Eu trabalhava num projeto social da ADRA, Agência de Desenvolvimento Regional Adventista, e a gente foi com o barco para levar alimento e levar acesso à saúde para as populações que não estavam sem poder ir para as grandes cidades, porque eles contiveram ali os acessos, principalmente pensando em tentar conter a transmissão para as pequenas comunidades, né? E a gente ficou 1 ano e meio trabalhando nesse barco, a gente morava dentro do barco, ia para o barco, e ali para mim foi quando eu consegui vivenciar um pouco mais desse incômodo que eu já tinha aqui em São Paulo, olhando para os lugares e pensando, né, em como às vezes os acessos às políticas não chegam para as pessoas, mas ainda assim, quando comparado ao que eu vivi e percebi no Amazonas, era muito, 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 muito diferente, porque de fato os acessos básicos, né, que a gente tem aqui, quando a gente fala de acesso à água potável, quando a gente fala de acesso à água tratada, à alimentação saudável, alimentação básica, né, a gente acaba não vendo em muitos lugares aqui em São Paulo e principalmente lá no Amazonas, e essa experiência que eu vivi lá durante 1 ano e meio ainda na pandemia me fez continuar refletindo ainda mais sobre como a gente tem dificuldade de criar, as políticas estão sendo criadas, por que elas não chegam onde elas deveriam chegar, né? E aí eu comecei a pensar, enquanto agente de transformação, enquanto pessoa, o que eu posso fazer para gerar transformação, para conseguir levar alguma coisa para as pessoas, né? E aí isso me despertou para trabalhar com responsabilidade social, porque antes eu já era formada em psicologia, trabalhava com psicologia, mas sempre com essa inquietação do que mais posso fazer, até porque ainda no Brasil, a gente ainda tem uma psicologia um pouco elitizada, né? A gente não tem saúde mental de acesso chegando para todo mundo, chegando para a menina com depressão que está na favela, né? Hoje a gente tem algumas políticas de saúde mental melhorando no SUS, mas a gente precisa avançar ainda bastante. Então, isso começou a me despertar, essa minha experiência no Amazonas me despertou para a área de responsabilidade social, então passei a estudar, a me especializar na área, para conseguir pensar em como a gente fazer isso chegar nos lugares. E aí passei a perceber que não era só uma questão de políticas públicas, mas também o quanto que hoje a gente tem o terceiro setor aí, como uma grande potência no Brasil, e o quanto que o terceiro setor está engajado com, de fato, criar políticas de equidade e de inclusão. E aí, no meio corporativo, entrando no meio corporativo, eu comecei a perceber que a gente estava muito aquém, que a gente precisa muito. Hoje a gente já está muito avançado, mas que no Brasil a gente precisa continuar trabalhando muito para gerar, porque a gente fala bastante sobre gerar, abrir portas e gerar acesso, mas a gente entra na discussão sobre permanência, né? Sobre como fazer as pessoas permanecerem. E aí, nesse caminho, a gente conseguiu hoje, lá no Instituto Sejam, a gente tem alguns projetos bastante importantes, né? Sobre como ajudar as pessoas a terem acessos à educação, à saúde e também a permanência. Mas a minha trajetória com responsabilidade social e com, principalmente, a equidade, a inclusão, partiu muito da minha experiência pessoal. Quando eu me descobri como mulher preta. Eu costumo brincar que eu me descobri tarde como mulher preta, né? Na infância e na adolescência, de alguma forma, eu fui um pouco preservada desses conflitos raciais. Vivendo na comunidade, você olha para todo lado e se sente pertencente, vê gente como você. E aí, quando eu saí da bolha, da minha bolha segura da periferia, quando eu passei a ocupar outros espaços fora da periferia, foi que eu comecei a me identificar com olhares diferentes para mim, sabe? Então, já na faculdade, frequentando todos os espaços, fazendo estágios, né? Trabalhando em alguns lugares um pouco diferentes da realidade onde eu sempre vivi, eu comecei a sentir falta de olhar para o lado e ver pessoas pretas como eu. E isso também começou a me despertar, né? Nossa, por que aqui não tem tantas pessoas da minha cor, né? Por que não tem gente como eu ocupando talvez posições como eu. E isso ainda muito lá como estagiária ainda, né? E aí, galgando a carreira, hoje ainda na supervisão, eu trabalho numa empresa que tem lideranças femininas, que tem uma diversidade presente, mas ainda assim, a gente discute que podemos crescer ainda mais nesse sentido, né? Quanto que a gente ainda não pode fazer para incluir outros grupos subrepresentados na sociedade, né? E é realmente muito importante a gente pensar que, querendo ou não, você conseguiu sair dessa bolha. Sim. E se descobrir, né? Mas quantas pessoas continuam por não ter realmente condições, aquilo que você disse, água potável, alimentação básica, saneamento básico, né? Então, quando a gente pensa em garantir a inclusão e a permanência dessas pessoas, de todas as pessoas no ambiente de trabalho, né, no ambiente corporativo, e galgar posições, né, superiores, a gente precisa refletir também sobre como a realidade socioeconômica também dessa família, dessas pessoas, né,
impacta nessa possibilidade de sair dali, né? Então, eu preciso sair daqui para poder fazer uma faculdade, né, fora daquela bolha, daquele espaço que eu me sinto pertencente, mas será que eu consigo, de fato, né? É claro que hoje a gente sabe que tem políticas públicas, e não só políticas públicas, mas a gente tem outras ações que contribuem para esse processo, né? Mas ainda temos muito a avançar, né? Como você falou, você foi a primeira da sua família a terminar uma graduação. E isso ainda é uma realidade. E aí vai além, né? Não é que você terminou necessariamente só porque você quis e os outros não quiseram, né? Porque às vezes a gente pode entender e achar mesmo que, não, você não fez porque você não quis. Mas é muito importante entendermos que a questão do privilégio, ela é relativa, porque a gente precisa considerar, né, toda a condição, o meio que a pessoa está inserida e todo esse processo e a possibilidade de acesso, né, e, consequentemente, de permanência. Então, é realmente um desafio, né, que a gente ainda se esbarra na sociedade. E aí, pensando nisso, né, entendendo toda essa sua trajetória de você sair da bolha, Matheus também trouxe, né, algumas contribuições nessa apresentação. Conta um pouquinho pra gente durante esse processo, né? Você disse que se descobriu e ainda, né, passou por uma série de questionamentos, né, de quem eu sou, como eu me encaixo, né, como que foi essa trajetória, como foi essa vivência, tanto para você enquanto pessoa, quanto pensando também no âmbito profissional, né, se isso impactou de alguma forma. Conta um pouquinho pra gente, Matheus. Total, assim, eu acho que quem hoje trabalha com diversidade e inclusão, em algum momento sofreu ou ainda sofre algum preconceito ou alguma mazela social. Eu sempre vejo quando eu entro em alguns fóruns, as pessoas que trabalham, a maioria que trabalha com esse tema, sempre vem com essa ânsia de eu não quero que os meus sofram e sintam aquilo que eu sofri. E essa também é o meu discurso sempre quando me perguntam. Porque eu sou comunicador por formação e a minha primeira experiência como estágio foi no meio corporativo, numa área florestal. E a florestal, como agronegócio, é extremamente machista, extremamente coronelzada. E aí você pensa, eu sempre fui uma pessoa afeminada. Eu sempre super comunicativo, super expansivo. E aí, nessas áreas, é comum ver pessoas assim. E aí a gente começa a sofrer retaliações, começa a sofrer alguns preconceitos. Eu já escutei de gestor falando, não quero essa pessoa representando a minha área. E aí você vai pensando como eu posso me moldar para poder caber na sociedade e poder conseguir espaços. Porque é muito complicado quando você entra num espaço desse e você tem que se provar e continuar se provando que você é competente, que você pode. E ainda hoje eu vejo que em algumas empresas e alguns lugares corporativos são assim. E aí foi aonde eu rodei para basicamente todos os setores, assim, desde agência de comunicação, imobiliário. E aí foi aonde eu falei assim, preciso entender o que eu quero e como eu quero impactar. É o famoso, o que eu posso fazer para melhorar a sociedade que está ao meu entorno. E aí foi aonde eu comecei a fazer curso, tenho MBA em gestão de pessoas, aí eu fui entender que lá em 2017, 2018, começou-se no Brasil a falar sobre diversidade e inclusão. Uma pontinha aqui, uma pontinha ali, e eu falei, talvez este seja o meu caminho. E aí foi aonde fui fazendo curso, fui conversando com pessoas, e aí foi aonde eu recebi a proposta para ir morar dentro da floresta amazônica para cuidar da área de diversidade, da parte de comunicação. E aí é onde a gente olha para a realidade e fala onde o Estado não chega. Que a gente só está aqui, a gente tem as nossas dores, mas quando a gente sai da nossa bolha e vai para entender a realidade brasileira, a gente vê que há cidades e há lugares no Brasil que o Estado não chega. As políticas públicas não chegam. E aí a gente vem com o terceiro setor e vê o que a gente pode fazer. É onde a empresa fala assim,
Ok, a empresa precisa ver o lucro, a gente precisa ver o business, mas até que ponto a empresa pode modificar uma sociedade? E aí foi aonde eu comecei a adentrar este mundo de diversidade e inclusão, muito voltado em como o meu impacto pode mudar hoje uma sociedade. E aí, nesse meio do caminho, existem muitos questionamentos. Aí você para pensar, quem eu sou? Eu olho pro espelho e você não se enxerga como um homem, mas você também não se enxerga como mulher. Aí você começa a pesquisar, aí você começa a entender, aí você, me achei. Aí você, vamos lutar não só para essas pessoas, mas vamos garantir que as outras dos grupos subrepresentados também estejam comigo. Porque aquela coisa, a gente que trabalha com diversidade, que a gente é de um grupo minorizado, a gente quer trazer todo mundo. Não é só os meus. E aí, nesse meio do campo, lá para os meus 30 anos, falo, me descubro deficiente. Aí, outro 360. Porque a partir do momento que eu me descubro deficiente e me assumo deficiente, eu demorei muito para colocar que eu era deficiente, por exemplo, no LinkedIn. Eu demorei muito. Porque a partir do momento que você coloca, a recrutador não chega a olhar o seu perfil e entender que você tem especialização, que você é um especialista em diversidade, você é um especialista em comunicação. A pessoa vê que você é PCD e fala, eu tenho um cargo de operador. Eu tenho um cargo aqui de analista de admissão. Aí eu pergunto para ele, você chegou a ver o meu LinkedIn? Você chegou a ver que eu não tenho nem experiência para isso? E aí a gente volta, aí onde eu senti a dor, que a gente fala assim, me descobri como deficiente. E aí onde as empresas olham nós, pessoas com deficiência, como a simples lei de cota. Preciso ter alguém deficiente para cumprir a minha cota. Não importa qual, não quero trabalho para desenvolver, vou colocar no cargo operacional que não me dá problema. E aí foi onde eu falei assim, vamos mudar isso. E aí hoje eu trabalho com projetos com pessoas de deficiência, na empresa, na Uber, com a gente trazendo essas pessoas para a realidade do mercado, desenvolvendo e mostrando. Não é só carga operacional. Vamos desenvolver, vamos mostrar que a gente pode. E aí a gente está indo aí há quase 2 anos aí nessa trajetória. E sempre falando, tem um desafio, onde a gente pode modificar a sociedade? Quais brigas a gente vai comprar para poder conseguir isso? E aí a gente vai caminhando no dia a dia. Você tocou num ponto, assim, que comigo mexe diretamente, assim, porque quando eu também decidi, né, seguir por esse caminho de diversidade, equidade e inclusão, foi a partir de uma experiência, né, que eu tive num centro de atendimento educacional especializado no município que eu moro, que é no interior do Rio. E lá a gente tinha uma oficina profissionalizante para pessoas com deficiência, né? Só que eram adultos, né, pessoas adultas que vinham da época que ainda tinha classe especial, ainda era segregado, né, ainda tinha toda até as famílias mesmo reproduziam tudo aquilo que a sociedade enxergava das pessoas com deficiência. Então era um desafio assim muito grande para a gente mudar isso e desconstruir muitas coisas, tanto na instituição, nas famílias, para inserir, e mais do que inserir, né, eu digo que é muito importante a gente entender a diferença da inserção, né, que é quando a gente foca, é uma pessoa com deficiência, eu tenho uma cota para cumprir, eu tenho esse cargo aqui que é operacional, não vai me dar problema. Então, eu estou inserindo uma pessoa ali no espaço de trabalho para garantir o cumprimento da cota, e isso não tem a ver com política de diversidade. Isso é simplesmente a gente pensar em cumprir aquilo que a legislação está cobrando, né? Mas é pensar na inclusão real, né? E aí, quando a gente pensa em incluir essa pessoa, não é simplesmente cumprir essa lei de cota, mas, de fato, olhar como que essa pessoa pode contribuir, né? E aí, também não é contratar toda e qualquer pessoa com deficiência simplesmente por ela ter uma deficiência, por ser uma pessoa com deficiência, mas pelo perfil e pela competência dela. E por como ela pode se desenvolver dentro do ambiente corporativo, dentro de determinado cargo, determinada área, né? Como você mesmo disse, você tem toda a sua experiência na área de diversidade e inclusão, né? Tem toda a sua trajetória e poderia contribuir muito com muitas empresas, né?
Mas, infelizmente, pensando no mundo que a gente ainda vive, é uma das coisas que a gente ainda precisa avançar, assim, demais, né? Não é nem um pouco, eu acho que é muito. A gente ainda tem muito a avançar nesse quesito de garantir a inclusão, nesse caso específico, de pessoas com deficiência, e não só de pessoas com deficiência, né? Mas de toda a população que é minorizada. Então, é muito importante essa contribuição para a gente pensar um pouquinho nisso também, né? Em todo esse processo, em como ainda é desafiador, em como ainda os recrutadores, as pessoas que trabalham dentro do setor de recrutamento e seleção, de recursos humanos, como a gestão ainda precisa ter uma abertura, né, para um olhar mais ampliado e mais inclusivo. Senão, de fato, é realmente cumprir cota. E, na maioria das vezes, quando a gente faz dessa forma, a gente não garante o sentimento de pertencimento dessa pessoa. Ela não vai se sentir pertencente ali na empresa. E, muitas das vezes, ela não vai permanecer. E é por isso que hoje, quando você vai analisar o turnover das empresas e vai para esses grupos minorizados, e aí a gente entende o recorte de pessoas negras, a gente entende, por exemplo, mulheres em cargos de liderança ou até pessoas com deficiência, a rotação é muito alta. Exatamente. É muito alta, e aí por isso que não adianta as empresas, a gestão buscar ações práticas com foco em diversidade e inclusão, se na verdade a cultura da empresa não visa isso e não tem isso como valor. Porque não vai adiantar, eu posso abrir, né, numa empresa, a gente pode ser contratado para trabalhar uma vaga afirmativa, né? Para pessoas trans, para mulher negra, para mães, para pessoas com deficiência, e a gente vai encontrar essa pessoa. Mas se a cultura da empresa não propiciar com que ela se sinta pertencente, para que ela se desenvolva, para que ela consiga, de fato, exercer o seu trabalho, ser ouvida, ser reconhecida, não vai adiantar, né? Então, é muito mais do que isso. E aí, agora, né, queria também que Rafa pudesse contribuir um pouquinho com a sua trajetória, com a sua experiência, né? Tanto, você já contou um pouquinho até uma experiência muito específica, que, assim, que a gente chega a ficar assustada, né? Mas, infelizmente, ainda é uma realidade que a gente vive, né? Então, se você puder contar mais um pouquinho dessa sua trajetória, das suas experiências, né, enquanto mulher, né, porque ser mulher é difícil, ser mulher trans é mais difícil ainda, e aí a gente vai interseccionando e percebendo quanto é difícil, né, estar inserido e permanecer dentro dos espaços, e hoje você, querendo ou não, também ocupa um cargo importante, né, dentro da instituição que você representa, que você trabalha. E é claro que quando a gente diz isso, né, no caso eu falei da Aline, que ela hoje está num cargo de supervisão, Rafa está num cargo de supervisão, muitas das vezes pode parecer que a gente está dizendo no sentido, elas conseguiram, vocês também conseguem, mas eu ainda reforço de que tem muito mais por trás, então não é simplesmente assim, né? E aí por isso que a gente precisa continuar trabalhando e fazendo a nossa parte para tentar mudar essa sociedade, né? Então conta um pouquinho pra gente, Super. Rafa. Não, tem muitas questões. E do que vocês estavam falando aqui, eu tava já com a cabeça super borbulhante aqui, pensando em muitas e muitas coisas, assim. É um assunto muito profundo. É o pré-sal do pré-sal. Que o coordenador camadas e camadas. Camadas e camadas e camadas e camadas. E aí a gente tem uma camada política, a gente tem uma camada social, a gente tem uma camada da própria comunidade que muitas vezes não consegue nos ver ali dentro, porque acabam, né, criando esses subgrupos. E que eu sou muito fã, assim, e eu analiso, inclusive a última temporada foi maravilhosa, X-Men. Quem não assiste, assista X-Men, é sobre isso, Nossa, é sobre diversidade, inclusão. Existe uma frase que não é dos X-Men, que eu não sei de quem é, que tem vários pseudodonos dessa frase, mas que diz que a inclusão é quando o baile se abre para te entrar. A diversidade, perdão. E a inclusão é quando te tiram para dançar. E aí, realmente, existe essa integração ali, né, dentro do grupo. E, Rafa, até te interrompendo, eu até complemento. Ontem, inclusive, eu falei essa frase. Eu acho que é quando te convidam para dançar e que você tenha condições de aceitar o convite. Porque, às vezes, a gente chama o outro, né, quer incluir, quer inserir, mas
a acessibilidade não vai estar presente, vai faltar alguma coisa que essa pessoa não vai poder, né? Então, realmente muito Exatamente. importante. Eu gosto E muito. até, além do recrutamento também, existe a parte de desenvolvimento dentro das empresas, né? E essas pessoas, elas são desenvolvidas da mesma forma do que as outras? Sabe? Muitas vezes não. A linguagem é diferente, o formato é diferente. Eu sou TDAH. Eu sou o cão para aprendizado. E, além disso, grandes gatilhos de um ensino médio pavoroso, de que toda criança trans passa de, tipo, eu lembro do ensino médio ou do fundamental, eu lembro de, sim, papai do céu, me leva de volta. Posso nascer normal? Né? Só isso que eu quero. Porque é muito dolorido. E aí o ambiente escolar é muito cruel. Criança, na minha época, não tinha Procurando Nemo, né? Que é um peixinho... As pessoas não associam, mas o Nemo, ele tem uma nadadeira mais curta. Não tem o Shrek. Divertidíssimo, mas ele é fora do padrão, ele é verde. Tudo isso, sabe? Faz a diferença. E os próprios X-Men. Eu vejo muito a comunidade trans, assim... ou até LGBTQIAPN+, como o X-Men, assim. E aí tem a galera do professor Xavier, que tá lá e que defende uma conversa, a inclusão e a diversidade, e defende isso, e tudo certo. Mas, por que eles defendem isso? Porque eles também tiveram uma história... São aquelas crianças que foram lá pra mansão, né? Foram criadas numa mansão. Olha só, que alegria, que felicidade. Então, elas têm uma história de vida ali, onde elas conseguem entender a sociedade e tentar puxar assim, cara, vamos conviver todo mundo no mesmo lugar, de uma forma mais harmônica, vamos tentar aqui conviver com nossas diferenças e todo mundo dar as mãos em prol de algo maior. E há também a galerinha ali do Magneto, que são as pessoas que tiveram um grande sofrimento. Então, o próprio Magneto, ele foi uma criança que estava lá em Auschwitz, os pais deles estavam em campos de concentração, ele foi separado lá e etc e tal. Ele se torna uma pessoa extremamente agressiva e ele não quer saber. Ele não quer saber de ninguém que seja diferente dele. Ele quer exterminar com o resto da humanidade. Ele não quer conversa, né? E aí, ele quer conquistar o espaço através da violência. E ali traz muito uma narrativa de Malcolm X e de Martin Luther King, né? Essa diferença de como. Mas também, quando se analisa ali, e hoje a gente tem uma análise, eu acho, até de vilões e de todo o agressor, a bruxa má, a malévola. Um dia foi um agredido, né? E isso leva muito às questões de como as pessoas reagem hoje. Hoje, no dia de hoje, eu me sinto muito... É uma questão que eu tenho tratado na terapia. Eu me sinto muito só, digamos assim, né? Até tanto em mercado de trabalho, que é onde a gente vê poucas pessoas ali. E, às vezes, pelo fato de terem poucas pessoas trans no meu trabalho, e o iFood é um dos que mais tem, acredito, no Brasil, pessoas trans trabalhando. Porque tem um programa de desenvolvimento, existe um programa que dá auxílio jurídico, endocrinológico. Há um programa específico para pessoas trans lá. Mas, mesmo assim... Dentro dessas pessoas, às vezes não há afinidades. E que, ok, há uma amizade, mas não é o teu círculo social. Sim. Exato. Entendeu? E aí, isso junta ainda com toda a minha história, que foi 2007, ninguém nem sabia o que era trans. E se soubessem, né, as pessoas trans que existiam e que eu tinha contato, elas estavam onde? Só apareciam à noite... nas áreas de prostituição. Eu não tinha nenhuma referência. Roberta Closeman já tinha ido pra, sei lá, morar na Alemanha. Não existia nenhuma personalidade que fosse referência. Então, isso, inclusive, fez com que eu negasse a minha identidade trans, mesmo depois de ter feito a transição. Então, eu imprimia sempre, e hoje eu digo assim, eu não consigo me encaixar porque eu não gosto dessas músicas.
em comunidade nenhuma, porque assim, eu acabei tendo uma vivência muito cisnormativa. E hoje eu não consigo me encaixar né? Hoje, assim, sou uma mulher trans, sim, orgulho, etc e tal, mas também não consigo me encaixar porque eu não vivi aquele momento, aquelas músicas, aqueles locais e tudo mais. E aí, hoje eu me vejo muito perdida, mas buscando sempre, né, resgatar tudo isso. Porque, por um lado, eu tive que esconder muito minha história durante todo esse... Pra poder... Em algum momento da sua história não foi te permitido pertencer, né? Exatamente. E aí, desculpa te interromper, mas é psicóloga vibra, né? Não, é isso. Mas eu acho que por isso que é tão importante, né? Quando a gente tá falando sobre tudo isso aqui, não é só sobre a gente colocar essas pessoas no mercado de trabalho e dar visibilidade para elas na sociedade. A gente tá falando sobre a saúde das pessoas, né? Sobre quanto pro ser humano é importante pertencer. Sobre quando para o ser humano se desenvolver enquanto pessoa saudável, enquanto ser social saudável, inclusive, né, para fazer bem para a sua sociedade, para conseguir virar aquela chavinha de quem eu sou, a que espaço eu pertenço, e a terceira etapa, o que eu faço para melhorar esse espaço. Exato. Eu preciso sentir que eu pertenço. E quando a gente, dentro das nossas empresas, nos nossos ciclos, até quando a gente, de alguma forma, deixa as pessoas entrarem só para cumprir a cota e não dá meios para elas se sentirem pertencentes, a gente está tirando delas a possibilidade de se desenvolver enquanto pessoa e de produzirem algo positivo para a sociedade e tá ferindo a saúde mental das pessoas, né? Na verdade, é uma forma de violência, Exatamente. né? Então, isso é muito forte. A gente está violentando. Então, assim, o fato de você não conseguir, né, não se reconhecer, mas passar, se expressar da forma com que você se identifica e como você é uma forma de violência muito séria, né? E até você finalizando depois, aproveitando a deixa da Aline, né, enquanto psicóloga, é muito importante realmente a gente pensar nessa questão da saúde mental mesmo, porque hoje você passou por esse período, por esse momento que foram muitas violências, né? Mas quantas pessoas não conseguem passar por isso? Né? Quando a gente passa a olhar índices, né? Índices de suicídio, de depressão, quem ocupa esse lugar? E aí, por que ocupam esse lugar? E qual a responsabilidade que a gente tem, que todas as pessoas têm, né? Então, isso é muito sério. E aí, Rafa, pode continuar. Mas eu acho super importante, de fato, trazer esse debate, porque a partir do momento que a gente começa a ocupar certos espaços, né? Precisa se evitar, e acredito que o trabalho de inclusão realmente se dê em função de deixar com que esse espaço seja saudável para as pessoas que entrem ali, que exista esse olhar diferenciado para essas pessoas, que existam políticas dentro das empresas para que as pessoas se sintam acolhidas, né? E respeitadas. E muitas vezes acontecem algumas coisas que essa tokenização, né, que é colocar a pessoa, não, eu estou colocando ali. Mas por que essa pessoa está ali? Faz diferença ela, de fato, ser trans ou não? Sabe? O que eu posso colaborar? Dentro de onde eu estou, eu consigo, sim, muitas vezes, sim, isso aqui não vai ser legal. Isso aqui vai ter uma repercussão negativa, vamos cair com isso aqui. E até dentro de dinâmicas, às vezes que aconteceu, vamos fazer uma dinâmica aqui, cada um mande uma foto sua de quando era criança. Não vai acontecer. Eu falei. Não vai estar acontecendo. Não vou mandar foto minha de criança, não. Justamente por isso. Ali eu vi a minha importância de ser uma pessoa trans. Eu falei assim, gente, os gatilhos de uma foto de criança, da vivência, da infância de uma criança trans, é muito triste. É onde ela despertou maior... me foge a palavra agora, mas assim, um transtorno muito grande de se olhar e de não se identificar, ou de que ela até se identificava, mas as pessoas ao redor não se identificavam. Era o momento onde ela estava sofrendo. A minha criança interior, coitada, criança interior tá pegando no colo, ai, vem cá, minha filha. Porque, e aí pedi pra mandar uma foto, e aí eu vi a importância. Eu vi o quanto o fato de eu ser trans e eu ter esse espaço de poder me posicionar e falar, vamos cair com isso, né? Eu vi o quanto eu protegi outras pessoas que poderiam passar por esse tipo de situação. Então, além de ter a pessoa, né, seja ela
pessoa preta, pessoa com deficiência, pessoa LGBTQIA+. Mas, assim, qual o espaço que a gente vai ter enquanto empresa para tirar o puro suco dessa oportunidade? Porque é necessário ter. A mesma coisa, o fato de eu ser gaúcha, às vezes não quer dizer nada. Mas quando a gente foi fazer a divisão de materiais para mandar, eu levantei a mão assim, quem sabe a gente manda alguma coisa para o Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul está passando por um grande perrengue. Como as pessoas, né, não estão naquela pele, elas não têm o mesmo sentimento que eu tenho. O fato de trazer essa diversidade e dizer assim, cara, é importante a gente fazer aqui. Aqui tá precisando de suporte. Vamos. Aproveitar essa diversidade dentro das empresas, eu acho que é o step 2, né? A gente tem ali, a gente tá conseguindo, né, abrir vagas, abrir espaços, mostrar talentos, etc e tal. Eu tô aqui falando, mas assim, Maite Schneider, minha musa inspiradora, minha fada azul, tudo pra mim. O pouco que eu conheço sobre diversidade e inclusão, aprendi com ela. E vejo muito esse movimento acontecendo das empresas abrirem as portas. Mas por que não aproveitar isso? E é isso, a empresa que ela quer monetizar, ela quer fazer... Vamos fazer acontecer. Uma coisa que eu digo muito, acho que eu sou muito radical nessas situações, porque eu já vivi extremos. Extremos de eu ter uma arma na minha cabeça no meio da mata amazônica, por conta de a empresa tá tirando jovens do trabalho ilegal. Até a fatia mais bonita do bolo. Que leve. Super. Super. Arma na cabeça. Então, uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo que pede conselho e vem conversar comigo se diversidade e inclusão não tiver na estratégia do negócio, mas quando eu falo a estratégia do negócio está implementada realmente num pilar de olhar do negócio, a gente vai simplesmente virar aquela coisa que o RH vira que no final do mês compra o bolo, salgado e canta parabéns. Porque a cada momento que a gente olhar e ter essa estratégia, a gente consegue construir KPI, a gente consegue colocar bônus. Se você não cumprir a sua cota de diversidade, se você não cumprir o que a empresa está colocando como política de cultura, você não vai receber seu bônus, vai doer no bolso. É sempre assim, porque enquanto a gente... por isso eu falo que muitas das pessoas acham eu um pouco radical nesse sentido, é porque o brasileiro hoje, e aí eu falo culturalmente, socialmente, aí a gente vai até para América Latina, a gente está acostumado vamos fazer desse jeito, tá indo bem, é só pro burguês ver, vamos colocar um bando de preto, um bando de gay, sapatão, trans, e aí a gente bota um arco-íris e tá tudo bem. Vamos fazer a campanha do mês do orgulho e... Não, a gente só precisa cumprir a cota, é só isso, pra gente não levar multa. Mas tá, e qual que é a estratégia disso? Você quer ganhar dinheiro? Ou você só está preocupado em fazer o mínimo que você está fazendo? E a partir do momento que você tem uma estratégia no negócio, você consegue criar uma área mais robusta. Você consegue ter mais budget, um budget mais robusto para as campanhas ou para as coisas que você precisa fazer. Você vai estar mais alinhado com o negócio. Você consegue trazer lucro para o negócio. Você consegue trazer o pertencimento e diminuir o seu turnover. Porque a gente sabe que a pessoa pede conta, aí tem todo um ônus da empresa da questão de finanças, e aí mais um ônus ainda porque você precisa repor aquela vaga. Sim. Então, eu sou muito radical nessas questões que, enquanto a empresa não entender que diversidade e inclusão faz parte do negócio, a gente vai ver muito que a gente vê hoje. Aquele, Dia das Mães, uma campanha aqui. Dia do Orgulho Gay, uma campanha ali. Dia da Consciência Negra, uma campanha aqui. E aí a gente vê todos os influenciadores sempre pedindo, olha, minha agenda tá aberta. Mas ok, é muito bom você ter a agenda aberta nesse dia. Mas e no restante no restante? Sim. E aí, o que você vai fazer? Exatamente.
É um comprometimento contínuo, né? Eu acho que hoje a gente já sabe no mercado que o comprometimento das lideranças é essencial para que as coisas aconteçam. E principalmente da alta liderança. A gente discute bastante isso na nossa organização, pensando o quanto que o comprometimento das lideranças é essencial para os projetos. Porque a gente percebe que às vezes as áreas estão super focadas, porque estão lá, estão estudando aquilo, estão em contato talvez mais próximo com o produto final, mas se a gente não vê esse comprometimento estratégico das lideranças com fazer isso, se escalonar, porque a gente fala hoje, a gente brinca que sempre que a gente pensa nessas áreas, a gente esbarra em budget, né? Então, tem o budget enorme para diversas áreas e sempre que a gente pensa no budget de diversidade, equidade, inclusão e responsabilidade social, a gente fica ali Ou é dividido, né? Uma banda para você, uma banda para mim. Então, às vezes a gente está falando até, inclusive, de financiamento para muita coisa e de um olhar completo, né? Eu acho que a gente teve uma experiência muito legal lá, pensando em produção de material, inclusive, de marketing, porque a gente passou por uma revisão, por um branching de imagem, e a gente percebeu que nos últimos anos a gente só fazia propaganda com pessoa branca. A gente só... Tudo que era postado, sendo que hoje, né, o Sejam é uma organização social de saúde que faz gestão de serviços de saúde em parceria com a prefeitura, o nosso público que consome nosso conteúdo é um público 90% preto e pardo, que tá nos territórios onde a gente atua. E aí a gente foi procurar uma das agências que trabalhava com a agência, e a própria agência disse que o banco que a gente tem, o banco de imagens que a agência tem, é esse tipo de imagem. E a gente teve que pensar sobre a possibilidade de, vamos conseguir um outro banco, vamos pensar na possibilidade, quem sabe, até de trocar de agência, mas, poxa, quanto tempo a gente precisou ficar com uma identidade visual que não representava as pessoas com quem a gente se comunicava, e quando a gente fala de saúde, as pessoas precisam olhar, que seja para um folheto que a gente tá dando para dar uma orientação de saúde, precisam se identificar com aquele material. E por uma coisa que parecia ser um pequeno detalhe, mas a gente precisou ter uma mudança de direção, ter uma outra gerente que chegou com uma outra cabeça, um comprometimento diferente, para levar isso para toda a organização, e hoje a gente consegue ter uma identidade que fala muito mais com as pessoas, né? Então, eu acho que faz muito sentido que quando a gente tem as lideranças comprometidas, isso faz parte da estratégia da empresa, a gente tem essa forma de trabalhar se escalonando para todas as áreas das organizações, né? Para que não fique ali, a impressão que eu tenho é que às vezes a gente tem o departamento ali de diversidade, equidade e inclusão, ou o departamento ali na RH. Eu conheço empresas que tem uma pessoa, por exemplo, tem toda a estrutura da RH e uma pessoa que cuida de diversidade, equidade e inclusão. Você olha pro coitado assim, você vê até murcho, porque geralmente é o idealista, né? O olho fundo. É quem quer fazer alguma coisa, mas fica esbarrando internamente com todas as burocracias das áreas, com não ter equipes comprometidas, com não ter uma liderança comprometida. Então, eu acho que, de fato, esse lugar de lideranças comprometidas e de entender isso que a AFA trouxe pra gente, de que é só benefício para a empresa ter essa diversidade interna, né? Que a diversidade interna traz a possibilidade de a gente ter novos olhares, da gente construir produtos mais diversos, que vão alcançar mais pessoas e virar essa chavinha que tá emperradinha aí um pouco, mas que faz toda a diferença. E que gera identificação, porque eu acho que o que mais... Eu vejo... Eu tive minha juventude dos anos 90. Coisa horrorosa os anos 90, era o padrão do padrão do padrão. No Rio Grande do Sul, glória. Então, era assim, o meu cabelo, eu tô deixando, eu acho que já faz uns 2 anos, sem fazer progressivo. Porque na minha época, bonito era cabelo liso. Mas por que bonito era cabelo liso? Porque cabelo liso de fato era bonito? Ou porque eu só via na revista, na TV, no cinema? Mulheres brancas de cabelos lisos. Eu usava lente de contato, porque as bonitas tinham o olho azul. Hoje eu olho, que ridícula, entendeu? Olha a quantidade, como o mundo, graças a Deus, mudou. E a importância de ter isso. Porque parece bobo colocar uma pessoa. Mas a partir do momento que ela se olha ali, ela se identifica, ela vê assim, cara, tem uma modelo que foi paga para estar fazendo uma campanha e ela tem a minha cor, ela tem o meu cabelo, ela tem a minha estatura, ela tem o meu peso. Parece uma grande bobagem, mas no fim das contas a gente só quer ter representatividade. Exatamente. Todo mundo. E para quem sempre teve, parece bobagem, porque ai, gente, que mimimi.
Óbvio, mimimi, porque a Moto sempre teve na novela das 8. E aí, quando a gente pensa em toda essa interseccionalidade, na importância dessa representatividade em todos os lugares, né? É exatamente isso. Muita gente olha, não, é mimimi, a gente tá... mas o que tem a ver ser uma mulher trans, ser uma mulher preta, ser mãe? Tem tudo a ver, porque são essas pessoas que passaram por muitas coisas que quem tá falando que é mimimi provavelmente não passou. E não passa, né? E aí tudo que vocês estão trazendo, né? Tanto dessa questão da importância, eu acredito que até do sentimento de pertencimento dentro da empresa, porque para você conseguir contribuir, a voz de todas as pessoas precisa ser potencializada. Agora, se tem alguém ali inserida, né? E aí eu reforço no termo inserido, dentro de um espaço de trabalho, né? Que não tem a sua voz potencializada, que não é ouvida, que não é reconhecida, muito provavelmente ela não daria a contribuição que você deu. Então, esse sentimento de pertencimento, ele é fundamental para que as empresas tenham esses benefícios, né? Porque a diversidade, você ter pessoas diversas, tanto culturalmente falando, socioeconomicamente falando, de identidade étnico-racial também, a questão de gênero, enfim, ter a diversidade dentro das empresas, ela pode gerar muitos benefícios, né? Mas isso só quando você consegue gerar esse senso de pertencimento. Quando você consegue com que essas pessoas estejam, de fato, incluídas, né, no espaço. E aí, para isso, realmente precisa de estar dentro da estratégia. Porque se tiver somente em ações pontuais, não é o suficiente, né? Então, você ia falar, Aline? Sim, eu ia dizer que esse pertencimento, ele também passa por camadas, né? Eu acho que tem a ver com um plano de carreira, que a gente já conversou aqui um pouco, tem a ver com ver pessoas iguais. Promoção. Isso. Eu já tive, desculpa te cortar, mas eu já tive uma experiência que eu trabalhei numa indústria agro, que era só homens brancos na diretoria. Isso é muito comum, né? Aí entrou um diretor preto retinto. As pessoas pretas olhavam pra mim, que na época cuidava da área de diversidade. Nossa, tem uma pessoa preta na diretoria. Meu Deus, será que tá mudando alguma coisa? É muito esse lugar de olhar e falar assim, tem alguém igual a mim Sim. numa diretoria. Então, eu posso, querendo ou não, eu vou ser escutado em algum momento. Minha voz vai ser ouvida. E aí, essa questão de pertencer. E aí, só fazendo um adendo do que você falou da liderança mais alta, eu gosto muito também de trabalhar a liderança média, que está ali no dia a dia, que está no chão de fábrica. Sim. Que muitas das vezes eles que são pressionados para dar o resultado da campanha tal. Mas a campanha nunca chegou para ele, o porquê da campanha, o motivo da campanha nunca chegou para ele, só foi entregue. Só chega a campanha, só chega ali, faz isso. E a pessoa muitas das vezes não sabe nem o que é uma pessoa trans, por exemplo. E aí eu falo muito assim, ok, a alta liderança é muito importante, mas quem faz o pertencimento é a média liderança, é o que está no chão de fábrica. Direto. E realmente, né, igual, por exemplo, tem esse profissional que está ali, que vai ter contato direto com os demais colaboradores, enfim. Ele recebeu uma campanha sem a mínima sensibilização, a mínima explicação. Como que ele vai reproduzir se, querendo ou não, na maioria das vezes, a gente acaba reproduzindo aquilo que nos foi ensinado, né? Aquilo que está culturalmente já enraigado, né? Essa questão, querendo ou não, nossa sociedade é uma sociedade machista, é sexista, é preconceituosa, é capacitista. Isso porque a gente vem, né? Por isso que a gente ainda precisa desconstruir muito. Então, como que uma pessoa que não teve esse momento de sensibilização, de entender a importância daquilo, vai conseguir trabalhar? Não vai. E aí, às vezes, vai fazer uma divulgação, isso aqui, acabou. E a maioria das pessoas, e aí é mimimi, né? Pra quê que eu vou fazer isso? Mas quando isso vem da alta liderança, eu vejo porque lá, assim, tivemos uma troca de CEO agora, e o novo CEO, isso foi muito importante. Pra mim, foi muito importante ver essa mudança acontecendo. Não que a passada também trabalhava, mas existiam alguns programas, né, de encontros, de debates, onde se traziam... e lá é uma coisa que se trabalha de forma perene, não é só em novembro, não é só em julho, não é só em janeiro. Sim. Isso é uma coisa muito interessante que tem lá. E o atual CEO, ele era diretor. E o atual CEO, eu
vi, coincidentemente, assim, nossa, esse cara tá falando sobre diversidade e inclusão numa agenda que não é obrigatória, que é uma pequena crítica que faz, que acredito que deveria ser obrigatória, porque quem está assistindo é quem tem interesse, quem é aliado ou quem faz parte. Exato. Quem deveria estar recebendo aquele conteúdo é quem não faz a menor questão de estar ouvindo esse conteúdo ou vendo esse conteúdo. E ele trouxe coisas muito importantes de dizer assim, se eu tenho um liderado e esse liderado ele não tem uma pessoa preta, por exemplo, para assumir essa vaga que vai surgir em algum momento, o problema não é que não existe essa pessoa, o problema é que ela teve ali 6 meses, 1 ano para desenvolver essa pessoa para chegar até ali. E ele não fez. Sabe? Então, ter esse olhar da alta de liderança com esse viés de inclusão e diversidade faz com que isso acabe cascateando, porque vem as cobranças vêm, entendeu? Querendo ou não, assim, e existe meta, então a gente tem metas ali de lideranças femininas, lideranças negras, isso eu acho realmente incrível. Teremos daqui a pouco uma meta de lideranças trans, daqui a pouco, vem aí, hein? Vem aí! Será que vem? Vem aí, será? Vamos ver. E aí, gente, e essa questão da alta liderança, realmente, eu vejo muito importante, porque quando não tem isso, para. Tem alguém ali, pode ter alguém da média, alguém do setor de recursos humanos ou da área, tem uma ideia, tem uma... né? E não consegue desenvolver. Porque, pra quê? Vou investir nisso? Não tem. Né? Pra quê? Então, é muito, muito importante. Eu acho que tanto a média liderança, porque, de fato, a gente precisa com que chegue em todas as pessoas e não fique só ali naquelas pessoas que estão ocupando cargos de gestão, mas é muito importante a conscientização e também o compromisso, o comprometimento da alta liderança e, consequentemente, colocar isso na agenda, né, da empresa. Letramento. Exatamente. E aí, pensando em tudo isso, né, considerando até o tempo que a gente tem, as pessoas que estão nos assistindo, de forma breve, eu queria continuar aqui conversando com vocês. Até o final da tarde. Eu acho que a gente poderia ficar... uma parte 2. Exatamente. Precisamos fazer a continuação. Mas queria que, se vocês pudessem compartilhar cada um, talvez uma experiência específica. Acho que a Rafa acabou trazendo já essa experiência enquanto profissional dentro de uma empresa que acabou tendo um impacto direto a partir de um posicionamento, né, do CEO. Então, acho que esse exemplo da Rafa mostra uma das possibilidades, né, para as empresas da gente pensar quais são as soluções, né? A gente falou tanto aqui, a gente trouxe tantas coisas importantíssimas. E por onde começar? O que a gente pode fazer? Alguma experiência, né? Matheus, por exemplo, enquanto especialista de diversidade e inclusão, agora está na área de tecnologia, mas trabalha com a questão da inclusão de pessoa com deficiência. Então, qual essa ação, ela tem contribuído, tem sido positiva, né? Talvez alinhe alguma situação específica, alguma prática específica, pensando... nessa mudança, né? Na garantia da inclusão dentro desse ambiente. O que vocês acham? Pode ser uma só, eu sei que vocês têm muitas coisas para trazer, mas de forma breve, assim, né? Queria que vocês contribuíssem um pouquinho para a gente pensar mesmo qual o caminho percorrer, o que a gente pode fazer, o que as empresas, né, que estão assistindo, os profissionais de recursos humanos ou outros profissionais independente da área, né? O que poderia ser feito? Começa, que eles vêm assim. Posso começar, tô ansiosa. Cara, eu queria dizer que, em primeiro lugar, que eu acho que é o caminho que a gente tá indo, é assim, ser diferente é normal. Vamos normalizar as diferenças e assim, ajustar e adaptar os nossos espaços para essas diferenças e chamar essas pessoas pro jogo de uma forma muito genuína e aberta, né? De não fazer assim, vamos contratar um deficiente social, um deficiente visual e vamos chamar um escritório de arquitetura. E aí, eu já ouvi esse case. A pessoa chegou e disse assim, gente, por que vocês fizeram tudo isso? Não precisava, porque eu tenho aqui tal coisa que não preciso disso aqui. E aí, gastaram horrores de dinheiro que poderiam ter canalizado para outras coisas. Então, assim, trazer as pessoas de forma genuína, diálogos abertos, sabe? Eu acho que isso contribui muito para o crescimento das empresas. E, de fato, a diversidade,
Isso é uma fala da Maitê. Vamos plagiar a amiguinha aqui, mas eu acho maravilhosa, assim. As empresas que não se importarem com diversidade, inclusão e economia verde, hoje, daqui a 10 anos, elas não precisam nem se importar onde elas vão estar, porque elas não vão mais existir. Precisa ter, porque o público está aumentando. Imagina, 50%, mais de 50% da nossa população é negra ou parda, autodeclarada. Como é que tu vai fazer trazendo para maquiagem, bases ou produtos para cabelos que não incluem essas pessoas? Vai vender para quem? Não vai vender. Tem uma gama muito grande de oportunidade de negócio e de crescimento se a gente começa a abrir para diversidade e inclusão ali. As pessoas trans, as pessoas de toda a comunidade LGBT, que imagina, o Brasil tem a maior parada do mundo. Isso é bizarro. E assim, a gente fala do Brasil, às vezes, eu, graças a Deus, tive a oportunidade, tenho orgulho de dizer que sou uma pessoa trans, que eu consegui ir para a Europa. A acessibilidade lá, horrível. Aqui, às vezes não funciona, um elevador, às vezes não funciona. Toda estação de metrô tem um elevador. Lá não tem. E a gente, país atravessado. Aqui nunca vi tanta calçada com piso tátil. Lá não tem. Então, assim, cara, a gente é muito avançado em muita coisa e podemos ser pioneiros e construir muito dentro de diversidade e inclusão. Dentro das empresas, a gente consegue ganhar o mundo aí com isso. Eu acho que é a nossa... Eu vou engatar já Tá, na Rafa. pode indicar. Eu acho que é a nossa característica, né? Ser um país diverso. Pensando que a gente Total. é o país com essas maiores representações, o que tá faltando para isso chegar no terceiro setor de uma forma alavancada, né? Eu acho que tem a ver com os acessos. Então, para mim, eu acho que os programas voltados têm que ser fortalecidos. A gente já tá vendo crescer muito, mas tem que ser fortalecidos. E fortalecidos não só para ser maquiagem, mas para ser... No CG, a gente tem uma prática de lideranças femininas muito importante, né? Por isso, uma liderança feminina tem uma gerente feminina. A gente tem uma representação da diretoria feminina. Então, eu gosto bastante dessa ideia. Eu sou muito feliz de conseguir, nesse ângulo de mulheres líderes, ter vários exemplos dentro da instituição que eu trabalho. Mas eu gosto muito de pensar sobre um exemplo, sobre a permanência. Isso é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, né? A gente tem um trabalho que a gente desenvolve com os jovens da periferia da Zona Sul, jovens que estão aí abaixo do nível de renda, e a gente começou a perceber que a gente tinha uma certa dificuldade inicial de colocá-los no mercado de trabalho, de levá-los, por exemplo, para os cursos. A gente oferta cursos de formação profissional para prepará-los para ir para o mercado de trabalho. Mas a gente começou a perceber que também tinha uma dificuldade de eles permanecerem nas empresas, pela dificuldade de morarem longe, né? Então, a gente está falando de jovens que estão lá na região do Miboibirim, no Jardim Ângela, e hoje a maioria das empresas, que são as mais modernas que ofertam programas, estão no centro de São Paulo. Então, a gente está falando de um jovem que vai se deslocar 3 a 4 horas por dia para trabalhar. Então, a dificuldade dele depois voltar para estudar à noite, para sair depois 4 horas da manhã de casa no dia seguinte. Então, estratégias de permanência é uma coisa que a gente discute muito hoje. Eu acho que tem sido a coisa que a gente mais tem pensado. E eu acho que isso se desdobra para todos esses grupos subrepresentados e minorizados, né? Então, quando eu estou falando, às vezes... Eu tenho um exemplo que eu sempre discuto com meu irmão. Meu irmão também é um homem preto, ele trabalha num grande banco, numa posição também de liderança. Ele fala, Aline, quando chega... Às vezes a gente tem um jovem aprendiz que chega na agência, não tem um sapato social para ir trabalhar. Ele vai ficar... Todo mundo olhando... Aí ele entra na agência, todo mundo vai olhar torto para ele, todo mundo da agência vai ficar cochichando do jovem aprendiz que não tem um sapato social. Quem vai fazer alguma coisa? Quem vai dar um sapato social para esse menino vir trabalhar para ele? Porque senão vai passar uma semana, ele vai abandonar o trabalho. Então, a gente tem se debruçado muito sobre essa estratégia de permanência. Então, a gente discutiu aqui, né, sobre pertencimento, sobre coisas mais relacionadas à saúde mental, mas também prática, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a gente tem uma parceria, acho que posso falar o nome, não tem problema, mas a gente tem uma parceria com a Sodexo, que tem também Stop Hunger, um programa deles de responsabilidade social, que eles ofertam cartões de alimentação para os nossos jovens que fazem os nossos cursos de capacitação profissional, porque a gente percebia que os nossos jovens iam fazer o curso e que às vezes, pasmem, a atenção deles não era tão alerta porque estavam com fome. Tô com fome. Tá? A gente tá falando aqui da Zona Sul de São Paulo, não estamos falando... E há o constrangimento de dizer que não está rendendo em função disso. E aí tu não sabe se a pessoa está se ausentando porque ela não tem condições de pagar ou a alimentação ou o transporte. Isso é muito delicado. E aí, então, se realmente não tiver esse olhar,
nunca vai ser visto. Exatamente. E ele vai continuar com fome, vai continuar não rendendo. E aí, se a gente parar para pensar, muitas das vezes ele realmente não vai continuar ali. Isso. Então, E por último, né, falando do meu lugar de mãe, né? Agora eu tô, né, vivendo esse momento aí de retorno ao trabalho, pensando nas possibilidades, mas quando a gente fala também da mulher no mercado de trabalho, principalmente no cargo de liderança, eu tenho feito várias pesquisas por conta do meu retorno, e a gente está vendo alto turnover de mulheres líderes após a gestação, porque a empresa não está preparada, não tem uma estrutura para receber essa mãe de volta, né? Então, pega lá seus 15 dias de amamentação e depois você se vira com esse bebê aí de 5, 6 meses, você tem que estar aqui batendo sua meta, cumprindo suas 8 horas de trabalho. Então, eu acho que a gente pensar em estratégias, as empresas pensarem, olhando para todos esses subgrupos, pensando em estratégias de permanência, né? Então, a gente tem que dar acesso, a gente tem que construir plano de carreira, a gente tem que trabalhar com as altas e médias lideranças, a gente tem que engajar, a gente tem uma série de trabalhos para fazer, para trazer essas pessoas para dentro, para elas se sentirem pertencentes. Mas a gente também precisa olhar para como fazer elas permanecerem ali. Para às vezes por exemplo, às vezes um jovem aprendiz que vem que tem um recurso melhor, não vai precisar de um vale alimentação. Né? Porque hoje o jovem aprendiz às 6 horas, ele tem 15 minutos de intervalo, ele não tem direito à alimentação. Mas às vezes quando eu estou abrindo um programa para jovens de periferia, eu vou precisar olhar com um olhar diferente. Então, eu acho que a diversidade, ter gente lá dentro, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Ter gente lá dentro que passou por isso, ajuda a construir políticas e acessos e estruturas melhores. Então, eu acho que a gente pensar nas estratégias de permanência é super importante. E até de produto, porque eu tenho muito claro que as empresas querem muito ganhar dinheiro, mas assim, até na construção de produtos que atendam uma fatia do mercado que é invisibilizada e que hoje em dia gira, sim, um grande capital. E as pessoas não olham e deixam isso desamparado. Não. Diquinhas de Matheus, anotem aí empresas. Eu sempre falo assim, existe diversidade e inclusão, não é uma receita de bolo, mas existem passos que podem facilitar. Acho que a primeira coisa, assim, pensando entenda quem que é o seu público interno. Veja, aquela famosinha, olhe pro seu lado e veja quem que são as pessoas que estão aqui. Acho que é a primeira coisa. A segunda coisa, primordial como é que analisar a minha cultura. Como a minha cultura interna tá. Vou ter que fazer uma pesquisa, vou ter que fazer um fórum, vou ter que fazer grupo focal para entender o que está acontecendo. Eu tenho várias gerações, isso impacta. Entender realmente o meu público interno e analisar a minha cultura. A partir disso, a gente começa a criar políticas internas de diversidade e inclusão. Porque sem isso, a gente só vai escrever um monte de coisa no papel, o conselho assina e pronto. E aí só que ninguém atende nada. A partir disso, eu acho que aí a gente entende, vamos montar uma estratégia para poder seguir com o plano de diversidade e inclusão. É ter ação, é criar grupo de afinidade, é entender quais são os parceiros externos que a gente pode trazer para dentro para melhorar a nossa companhia por dentro, é focar muito em rever, uma coisa que eu acho muito importante na estratégia, rever os processos e os manuais. Porque a gente pode achar gaps e até vieses dentro de um processo de promoção, dentro de um processo de contratação, dentro de um processo de bônus e afins. Então, a partir disso. E aí você vai monitorando. E aí precisa ter KPIs, você precisa ter aonde eu quero chegar, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E aí, realmente, sem você ter um budget. E uma coisa que eu falo para todas as empresas que conversam comigo, diversidade e inclusão não tem que estar debaixo de RH. RH é para processos, é para desenvolvimento, é para pagamento, coisas operacionais. Aí você vai entender como é que funciona. Diversidade e inclusão tem que estar ligado ao negócio. Você vai cuidar de pessoas, mas de uma forma muito mais profunda. Você vai trazer lucro para a empresa. Lucro ou não, né? Você pode perder perda também se não tiver uma coisa bem trabalhada. Então, acho que esses são os principais pontos que acho que de ajuda, por quê? Acho que nem a Rafa, eu tô assim, hoje eu estou no céu quando a gente fala de empresa, porque a área de diversidade da Uber, ela é linkada ao negócio. A gente tem uma diretoria separada, a gente tem, hoje eu trabalho com projetos.
Então, existe eu tenho a minha chefe que cuida da parte de negócio e eu cuido de projetos. E aí, eu ter o meu foco nisso para poder trazer esses projetos de pessoas com deficiência, por exemplo, ou de outras, como pessoas trans, ou como pessoas da periferia, e eu poder olhar para o negócio e falar como a gente vai inseri-los de uma forma que a gente não traga uma pessoa que, a gente quer trazer uma pessoa cadeirante, mas a gente tem acessibilidade, nosso prédio é acessível, a gente vai conseguir dar as ferramentas assistivas para ela. Ou, por exemplo, uma pessoa trans, a gente vai trazer o nosso plano médico, ele abrange o endócrino, abrange a hormonioterapia, a gente consegue ter uma licença especial para quando a pessoa quiser fazer uma ressignificação de sexo. Então, não é só trazer, é você criar políticas ali para que você consiga ter esse pertencimento, essa retenção. E é onde, dentro a entender o meu público e criar essa cultura dentro da empresa, é onde você vai conseguir abranger tudo isso. Gente, minha vontade é de continuar aqui até amanhã, porque o papo está incrível. As contribuições foram maravilhosas, né? Vocês estão falando aqui, minha vontade é de ir conversando e falando, mas eu estou me segurando por conta do tempo, né? Mas nós esperamos que todas as pessoas que estão aí ainda nos assistindo, ou que vão nos assistir, que leve pelo menos um pouquinho, acho que se conseguir levar um terço, né, daquilo que a gente trouxe aqui hoje, já vai fazer muita diferença, né? A gente entende que é um processo, muitas das vezes é gradativo, a gente não consegue uma mudança no ambiente de um dia para o outro, né? Mas é preciso esse comprometimento. É preciso estarmos, de fato, comprometidos com isso, e que as empresas, né, que vocês que estão nos assistindo, também estejam comprometidos com a causa, comprometidos em garantir ambientes mais justos e mais inclusivos. Então, gostaria de agradecer, né, em nome da Vitalwork, a todas as pessoas que estão nos assistindo, a vocês que contribuíram muito com esse momento, né? E se vocês puderem levar um pouquinho de cada coisa, tenho certeza que vai fazer total diferença. Hoje a Vital está lançando externamente essa nova unidade de negócios que tem a preocupação em garantir dentro dos diversos espaços a diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Então acompanhe as nossas redes, a nossa página, né, para vocês conhecerem as nossas soluções também. E aquilo que vocês falaram, que eu acho que ficou marcado, e para vocês levarem isso de forma especial também, é que não adianta pensarmos em ações pontuais se não estivermos, de fato, comprometidos em garantir a permanência de todas as pessoas dentro de qualquer espaço. E isso a gente pensa tanto no mundo do trabalho, no ambiente corporativo, como a gente pensa também na nossa sociedade. Então, nos nossos ciclos sociais, de amigo, família. Então, levem isso, a importância desse compromisso, de ter um olhar cuidadoso, um olhar inclusivo, né? E claro que é um trabalho que vai sendo feito de forma gradativa. Então, gente, muito obrigada. Agradeço a participação, a disponibilidade de vocês. Precisamos de um próximo momento, porque vocês têm muito a contribuir. E alguém quer trazer mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Então, agradecemos a participação de todas as pessoas que estão aqui. Acompanhe as novidades e até a próxima.